Amados, abram aí a Bíblia de vocês, no Evangelho de Mateus, o capítulo 13, vamos ler dos versos 49 ao 58. 49 ao 58. Diz aqui o texto: no fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: por isso, quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso, ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Bem, queridos, texto conhecido, todos nós conhecemos muito bem esse texto. Queridos, eu quero analisar com vocês nessa noite um tema muito importante. E eu quero chamar a atenção sua e principalmente do seu coração. Abra os olhos da sua alma, do seu coração, para o que Deus tem nessa noite para a sua vida e a nossa vida. O perigo de ser admirador é o tema dessa mensagem. Irmãos, o capítulo 13 do texto proposto de Mateus não é apenas um capítulo em meio a muitos capítulos na Bíblia. Sua relevância, no meu entendimento, é algo extraordinário. E na minha concepção, vem a ser um suprassumo do comissionamento de Deus para a pregação da mensagem da Bíblia, cuja mensagem e as personagens principais, ele vai falar dos semeadores, logo mais acima, no início do capítulo 13, que foram os profetas do passado, os sacerdotes do passado, reis também pregaram a palavra de Deus, discípulos, apóstolos e nós, a igreja de Jesus. Jesus inicia esse capítulo contando a parábola do semeador, representando assim a geração de pregadores do passado e da nossa geração também. Ele fala da semente, que é a palavra de Deus, lançada sobre o solo, que são as pessoas. Ele fala também no final do sucesso e do fracasso da semente lançada sobre o solo. E por fim, ele fala por parábolas ainda, com a finalidade de que muitos ouçam, mas não entendam. Como diz as profecias do profeta Isaías: ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma
percebereis. Jesus foi enfático ao afirmar para os seus discípulos a seguinte verdade. Lá no verso 16 do capítulo 13, Jesus disse o seguinte: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram. Ouvi o que ouvis, e não ouviram. A palavra-chave aqui é porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mateus 13:15. E nesse contexto, não só os discípulos viram Jesus, eles andaram com Jesus, mas também muitas pessoas, uma quantidade enorme de pessoas da sua terra, de Nazaré, e também de terras distantes, viram a Jesus. Finalmente, Jesus, ao retornar para a sua terra, Nazaré, ele traz o mesmo discurso, e ele apresenta esse discurso ao povo na sinagoga, porque Jesus frequentava de tempos em tempos a sinagoga, a ponto deles ficarem maravilhados com o discurso de Jesus, com a palavra de Jesus, de modo a se perguntarem interiormente: de onde vem essa autoridade? De onde vem esse poder e sabedoria? Porém, ao invés de se renderem à majestade de Jesus, de seu poder e graça, a Bíblia diz que eles ficaram escandalizados, a ponto de Jesus falar para todos na sinagoga: um profeta não tem honra na sua terra. Um profeta não tem honra no meio da sua parentela. Queridos, Nazaré foi a cidade que mais conviveu com Jesus. Se tem uma cidade nessa terra que mais viu Jesus, foi a cidade de Nazaré. Essa cidade teve a oportunidade de conhecer Jesus desde a sua infância, a sua juventude, até a sua idade de 30 anos, até nessa fase adulta. Nazaré, esse povo teve a oportunidade de conviver com Jesus. E nesse contexto, queridos, Jesus volta a essa cidade para insistir mais uma vez, porque num outro momento Jesus havia sido expulso. Então ele volta para insistir com a sua mensagem e aguardar os resultados daquilo que ele iria fazer. Então, Jesus era conhecido nessa cidade como carpinteiro, o filho do carpinteiro José, que era o seu pai. Essa cidade não reconheceu Jesus como Messias, apesar da tentativa. Ele retorna, mas por incredulidade aquele povo o expulsa da cidade. Sua palavra, seu discurso não foi aceito. Não que não fosse a verdade, eles sabiam que o que Jesus estava falando era a verdade, a ponto deles ficarem admirados com o discurso de Jesus. Mas porque lhes faltava fé nas palavras de Jesus, tinham apenas admiração naquilo que ele falava e que ele fazia. Não conseguiam olhar com os olhos da fé que Deus havia levantado no meio deles um profeta, um rei e um senhor. Eles não conseguiam enxergar Jesus, o Messias esperado. Eles não conseguiam entender, simplesmente por causa de uma coisa, irmãos, por causa da sua origem.
Ele era carpinteiro, desprovido de bens materiais, desprovido de um certificado expedido pelos membros do Sinédrio, daquele grande colegiado, desprovido de recursos, desprovido de influência, porque eles esperavam um rei que tivesse influência, um homem que tivesse influência, apenas o admiravam tão somente. E eu estou apenas numa introdução para nos colocar dentro de um contexto, para que possamos desenvolver então essa mensagem. Irmãos, com base nessas considerações, queremos tratar nessa noite desse tema tão relevante e tão importante. Por isso é que eu pedi que vocês abram o coração de vocês para receber essa mensagem, amém? Eu acredito que depois dessa mensagem, a vida de vocês não mais será a mesma, do ponto de vista em que a mensagem Deus irá colocar no coração de todos nós. O perigo de ser um admirador de Jesus. Grave essa afirmação. O perigo de ser um admirador de Jesus. Primeiro ponto que nós podemos observar, irmãos, no texto, é a indesculpabilidade da incredulidade. Ou seja, a desculpa não será aceita no dia do juízo. Amém? Querido, Jesus havia se revelado ao mundo plenamente. Milagres foram feitos, muitos milagres foram realizados nas cidades vizinhas de Nazaré. Cafarnaum era uma cidade bem próxima, 30 quilômetros em média dessa cidade, onde Jesus cresceu toda a sua infância e juventude. Até em Nazaré foi notório que Jesus havia sido feito nas cercanias de Nazaré. A notícia se espalhou, o povo tornou-se incrédulo, não porque Jesus operava milagres, não porque Jesus era um grande pregador, e de fato Jesus era um grande pregador, não porque Jesus tinha acesso ao púlpito da sinagoga. O povo tornou-se incrédulo por causa da sua origem, pelo fato de eu saber a origem dele, de eu conhecer o pai, a mãe, os irmãos, a profissão dele. Ele cresceu aqui, ele viveu aqui, nada há nele que possamos admirar. Por conta disso, ainda que eu reconheço que ele fez alguma coisa, ele prega bem, em alguns momentos Deus usa ele e ele faz milagre, é notório, por aí se fala que ele faz milagre, mas por causa da sua origem, ele não tem pompas, ele não é pomposo, ele não é um nobre, ele não tem sangue de nobreza, e nós esperamos alguém que tenha sangue de nobreza. Por causa dessa origem, eu não vou crer que ele seja o Messias, o Salvador, aquele a quem nós tanto esperávamos. Apenas viam nele a vida de um carpinteiro e filho de um carpinteiro. E pelo fato de Jesus nunca ter frequentado uma escola dos rabinos, eles não conseguiam conceber o poder de Jesus Cristo, e não vai conceber mesmo, irmãos. Quanto à reprovação, à incredulidade, Jesus disse: um profeta não tem honra na sua casa. Foi Jesus quem disse isso. Nem seus irmãos creram nele. Nem seus irmãos creram nele. Muito pelo contrário. Lá em João, no capítulo 7, o verso 4, a parte B, sabe o que eles disseram? Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, ou seja, sai daqui. Se tu tem capacidade de fazer o que tu dizes, sai daqui. Vai para lá. Não queremos aqui. Nem seus irmãos creram nele, apenas admirava a sua boa palavra de autoridade.
Queridos, a Bíblia diz que Jesus ficou admirado pela incredulidade do povo. Queridos, sendo Jesus é Deus, amém? Jesus sendo Deus, nada admira Jesus, nada surpreende Jesus. Não há nada que ele não saiba, não há nada que ele não conheça. Dele emana todo o poder, toda a autoridade para fazer o que bem queira o seu coração. Nada consegue atrair a atenção de Jesus, ou melhor, admirar Jesus. Mas há algo aqui que deixou Jesus boquiaberto: a incredulidade. Apenas admiravam Jesus. Não deixe que Jesus veja você apenas como um admirador. Pode ser muito perigoso para a sua vida Jesus parar de olhar para você com um olhar de amor e apenas com o olhar de quem apenas admira. Sua incredulidade poderá ser tarde para você se arrepender. No grande dia do juízo, não haverá desculpa. A desculpa não será aceita, porque você ouviu a mensagem, e a Bíblia diz que porque você ouviu a mensagem, agora os teus pecados te denunciam. Agora você sabe quem é o Salvador. E era sobre isso que Jesus pregava em Nazaré. A segunda lição que eu aprendo com o texto. Anote aí. O perigo da admiração sem fé. Eles admiravam, mas veio o perigo da admiração sem fé. Jesus já havia sido expulso no primeiro momento, quando eu falei no início. Então ele volta para dar uma segunda chance. Ele decide voltar e insistir, e nós temos que insistir. Esse é o nosso propósito como igreja, como servo: insistir, insistir e insistir. Nazaré foi a cidade que mais teve o privilégio de ter Jesus, como eu falei. Jesus havia passado a infância, a sua juventude, e toda a comunidade teve a oportunidade de apalpá-lo, de tocá-lo, de ver, de conhecer de perto a sua história, a família, o seu pai, sua mãe, suas irmãs. Por 30 anos ele andou nas ruas de Nazaré. Todos puderam ver a sua conduta irrepreensível, o seu testemunho de crente, um caráter de um servo do Senhor. Eles puderam ver isso em Jesus. A glória de Deus estava na face de Cristo, aleluia. Estava no meio deles a glória de Deus. A glória de Deus habitou entre os homens por 30 anos nesse chão. Eles viram tudo isso, mas se tornaram apenas um admirador sem fé. Como pode? Mas quando Jesus lhes apresenta a mensagem de salvação, a mensagem que denuncia o pecado, mas aponta um caminho de volta para Deus, eles rejeitaram Jesus. Jesus foi rejeitado, rejeitaram tanto a mensagem quanto o mensageiro, só admiraram a sabedoria e o poder, mas rejeitaram a mensagem mandada por Deus. Apenas admiravam as qualidades de Jesus, mas rejeitaram o seu conteúdo. Essa é a grande verdade, irmãos. Meu irmão, cuidado com a admiração. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Seu amor por nós nunca mudou, e foi por causa da admiração apenas que Jesus não realizou muitos milagres nessa cidade, mas a desprezou. Foi pela falta de fé, pela incredulidade. Jesus não busca admiradores. Ele não busca presunçosos, ele busca adoradores, ele busca homens e mulheres que estejam dispostos a crer no poder da sua palavra.
para que o milagre aconteça, para que o fogo do céu desça e faça levantar um altar de adoração e Deus seja glorificado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Não seja um seguidor por presunção. Jesus não busca esse tipo de pessoa. Ele procura corações, terra fértil, para semear a poderosa palavra de Deus. E esse coração dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um, como diz a palavra. Jesus se foi dessa cidade, pois ali havia somente admiradores. E desse tipo de gente, Jesus não precisa de admiradores. Ele se foi por essa motivação. Querido, cuidado, cuidado meu irmão, cuidado meu amigo. Há um grande perigo na admiração desprovida da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer andar com Deus, tenha fé. Quer ser servo do Senhor, tenha fé. Quer obedecer a Deus, tenha fé. Ande com Deus em fé, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas nós só podemos caminhar pelo caminho da fé. Jesus deixou a palavra, deixou o Espírito Santo que trabalha em nós, nosso coração, gerando fé. Não seja apenas um admirador desprovido de fé, para que você não seja reprovado pelo próprio Jesus Cristo. Amém? A terceira lição: o perigo da familiaridade com o sagrado. Eita Jesus! O perigo de estar familiarizado com o sagrado. A familiaridade dessa comunidade com Jesus produziu preconceito, não fé. Foi isso que aconteceu. Nada é mais perigoso para a alma do que se acostumar com o sagrado. O sagrado é a superficialidade, irmãos, da religiosidade. E isso não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a fé, que move todas as coisas em Deus. Na mente dessas pessoas basta ter uma religião, basta frequentar uma igreja, basta ter uma certa intimidade com os irmãos, conhecer os dogmas da religião, ser obediente ali em algumas coisas. Aí importa que a sociedade veja que você é religioso e que você sabe o caminho certinho da igreja, que você sabe os mandamentos, tal, e que você consegue até discutir um pouco sadiamente da religião. Então você se acomoda dentro de um contexto que todo mundo vai dizer: verdadeiramente esse é um religioso, obedece a Deus, ele teme a Deus, ele conhece muito. Cuidado com a intimidade com o sagrado, irmãos. Como é que está a sua alma, meu querido, em relação ao sagrado? Em que ela tem se apegado? A origem e a profissão de Jesus foi obstáculo para os seus concidadãos. Essa é a grande verdade. Às vezes estamos demasiadamente próximos das pessoas que não conseguimos ver a sua grandeza. Eles estavam tão próximos de Jesus, não conseguiram ver a grandeza de Jesus, a proximidade que eles tinham com o sagrado. Eles não conseguiam ver que Jesus era o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Messias, o Emanuel, Deus conosco, porque no coração deles, eles estavam muito próximos, porque conheciam a origem de Jesus, estavam tão próximos do sagrado, e tão somente próximos, não estavam íntimos do sagrado, apenas conheciam superficialmente. Sabia onde era a casa do pai, da mãe, conhecia todos os irmãos, conhecia as irmãs de Jesus, conhecia a profissão de Jesus, talvez soubesse até o CPF, a identidade de Jesus, em quem ele votava, em quem ele não, talvez sabiam tudo de Jesus, mas não tinham intimidade com Jesus. Conhecer o sagrado é diferente de ter intimidade.
Louvado seja Deus. Eles pensavam que o conhecimento era suficiente para ser juiz daquilo que Jesus não só fazia e falava, pois os seus olhos estavam cegos pela incredulidade, não conseguiam ver Jesus como o Messias. Estiveram com o homem certo, na hora certa, no tempo certo, no momento certo, as profecias se cumpriram, ele veio, habitou entre nós, mas eles apenas queriam ter um conhecimento superficial do sagrado. Talvez para que, se alguém perguntasse quem era, eles poderiam detalhar muito bem quem era o seu concidadão. A familiaridade com o sagrado gera empatia espiritual, leva a crer na proximidade e na presunção. Eu sei quem ele é, mas eu não creio que ele seja o Salvador. Estou muito próximo dele, eu sou vizinho dele. Quem sabe alguém disse, somos vizinhos, minha casa é bem perto, ali na esquina, sei tudo dele, mas não vou crer que esse é o Salvador. Eu não vou crer, eu não posso crer. Jesus quis dizer que onde um profeta tem a honra, certamente não será entre os seus. Rejeitaram a Jesus por acreditar na familiaridade com o sagrado. Cuidado com esse nível, irmãos. Cuidado com esse nível. Pode complicar a sua vida. Conhecer a Jesus não apenas significa conhecer por conhecer, mas ser íntimo, ter relacionamento, estar nele, ser achado nele. Olha o que o Senhor fala em João capítulo 17, 21. Jesus estava fazendo uma oração sacerdotal, e nesse ponto aqui Jesus diz algo importante. Ele diz: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está falando de conhecimento com relacionamento, com intimidade, está próximo, está junto e misturado, é ser um representante dele. Eu e você representamos Jesus, amém? Glória a Deus. É nesse sentido que Jesus está falando. Louvado seja Deus. Por isso eles rejeitaram, pois não estavam nele. Não estavam nele. Estavam próximos, mas não estavam nele. Não estavam no propósito dele. Seus corações estavam em outros propósitos, não no propósito do Filho de Deus. Não permitiram que esse nível de intimidade estivesse em seus corações, pois estavam familiarizados com o sagrado apenas. Não havia profundidade para crer nas palavras de Jesus. O quarto ponto: o perigo do conhecimento divorciado da fé. O perigo do conhecimento. Eles conheciam de Jesus, divorciado da fé. O povo de Nazaré reconhecia que Jesus fazia coisa extraordinária e que ele tinha uma sabedoria sobre-humana. Isso é notório e eles afirmam isso. Ainda que intimamente, em seus corações, o texto vai dizer: quem é esse? Que palavra, que sabedoria, que poder é esse? Levantaram entre si perguntas: de onde vem essa sabedoria? E esse poder miraculoso? Tinham certeza da sabedoria, mas não tinham certeza de uma fé genuína em seus corações. Eram testemunhas ocular, porque eles viram, eles tocaram, eles apalparam Jesus. Muitos comeram com Jesus, muitos brincaram com Jesus, quem sabe pescaram com Jesus, quem sabe encomendaram móveis, porque Jesus era carpinteiro, quem sabe Jesus fez até móveis para eles, encomendas e mais encomendas, tomaram um café, bateram um bom papo. Mas quando Jesus inicia o seu ministério e a sua palavra a respeito do reino de Deus, eles rejeitaram Jesus. Não creram que Jesus é o Filho de Deus. Nós estamos pregando nesse tempo de adversidade, denunciando o pecado, mostrando pela palavra de Deus que Jesus é o Filho de Deus. Muita gente tem rejeitado.
Cuidado, o perigo do conhecimento divorciado da fé. A fé te levará aonde os seus pés não podem te levar. Jesus Cristo é poderoso em obras e em palavra. Não desassocie a sua fé do conhecimento. Fé e conhecimento caminham junto para um crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei quem Ele é e que sua mensagem é legal, mas não quero essa verdade para a minha vida. Eu ouvi isso também de um colega, e essa frase se repetiu mais uma vez. Não é este o carpinteiro? Não é filho de José? Não conhecemos a mãe, os irmãos? Que negócio é esse? Que negócio é esse de ter fé nesse cara? Esse cara é próximo de nós. Que é isso? Não tem sentido. Não tem sentido. Conhecemos suas irmãs, conhecemos tudo dele, sabiam tudo de Jesus, mas não sabiam que Jesus tinha a maior mensagem, a melhor mensagem, a mensagem mais esperada em todos os tempos e em todas as épocas, porque a Bíblia diz que Jesus é o mistério que estava oculto em Deus e que foi revelado no nosso tempo, na era da igreja, pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Jesus chama os homens ao arrependimento. O pecado é o caminho mais fácil, e com isso eles decidiram rejeitar Jesus e continuar no caminho do pecado e da incredulidade. Sem fé é impossível não só agradar a Deus, mas também conhecê-lo. Grava isso. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus, é impossível conhecer a Deus. Sem fé, Deus irá rejeitar muita gente também nos nossos tempos. Ele não mudou, o seu caráter e a sua conduta ilibada jamais mudará. Ou eu me adequo à verdade da palavra, ou serei rejeitado irremediavelmente pelo próprio Deus naquele grande dia. A dura realidade é que em nosso meio muita gente se encaixa nesse contexto. Não mais crê no Filho de Deus, apenas o admira. Estão desprovidos de uma fé salvadora. Abra o seu coração, meu querido, meu irmão, você que está aí do outro lado. Abra o seu coração para essas verdades da palavra de Deus. Duras verdades, mas Deus nos chamou para falar a verdade, que liberta, que confronta, que limpa, que purifica, que salva, que prepara o pecador para o encontro glorioso com Jesus dos céus de glória. Essa é a mensagem do Evangelho. E por fim, o perigo de fechar as portas para o profeta e seus milagres. O perigo de fechar a porta para o profeta e seus milagres. Quão terrível e desastroso é o pecado da incredulidade, irmãos. Mesmo estando próximo, vendo, apalpando, tocando, mesmo assim, demasiadamente não creram, rejeitaram. A incredulidade rouba do povo as mais ricas bênçãos de Deus. Olha o que Jesus falou, ele lamentando sobre Jerusalém, por Jerusalém. Lucas capítulo 13, os versos 34 e 35, escute o que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, assim como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram.
E ele prossegue com uma palavra dura: eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu lhes digo que vocês não mais me verão, até aquele dia em que vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja, que não crê, que manda embora, como quis eu juntá-la, como a galinha junta debaixo de suas asas os seus pintinhos. Jesus chorou sobre Jerusalém nesse lamento. Cuidado, não feche as portas para o pregador, para a pregação. Não feche. Não queira que Jesus lamente sobre a sua incredulidade, assim como ele lamentou pela incredulidade de Jerusalém. Fecharam as portas do coração para a palavra e o poder de Jesus. É um ato insano trancar o coração para a mais sublime verdade libertadora da humanidade, a palavra do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Onde se rejeita o doador, a dádiva não tem sentido, irmãos. Rejeita o doador, a dádiva não tem sentido. Não faz sentido receber apenas as bênçãos do doador. Lembra daqueles 10 leprosos? Senhor, tem misericórdia, olha para nós. E Jesus cura aqueles 10 leprosos, e a Bíblia diz que eles dão meia volta e segue adiante. De repente apenas um volta para reconhecer, era um samaritano. Ele volta, ele se prostra e ele reconhece a autoridade de Jesus, e por esse ato ele recebe a salvação. Ele abre o seu coração, as portas do seu coração, porque o Filho de Deus, ele veio com autoridade, em palavra e em poder, para realizar as grandes obras que Jesus fez e continua fazendo. Mas mesmo assim, ainda há quem feche a porta do coração para o poder de Jesus. Cuidado, cuidado, não brinca com Deus. Como princípio geral, queridos, o poder segue a fé. Na maioria das vezes, Jesus não operou milagres, não só em Nazaré, mas em muitos outros lugares, porque faltava fé no coração das pessoas. O inimigo das nossas almas tem trabalhado naquilo que é mais sagrado da humanidade, é a sua alma. E somente por uma insistência do próprio Deus para salvar o homem que se perdeu, é possível ainda salvar alguns, porque a Bíblia diz que Jesus morreu no devido tempo para salvar alguns. Paulo vai falar sobre isso. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Jesus falou isso para Marta, a irmã de Lázaro. Lembra da história de Lázaro? Ele morre, já havia sido sepultado. Jesus chega e Jesus chama: vamos lá. Mas Senhor, está lá, está fedendo e tal. Mulher, se tu creres, verás a glória de Deus. Você quer andar com Jesus? Tenha uma atitude de fé. Não feche a porta do seu coração, querido, para a palavra de Deus. É ela quem te limpa, ela quem te põe de pé, ela quem te levanta, ela quem te projeta para um novo dia, ela quem te conduz em esperança, em renovação de fé, ela quem te move todo dia. O pecado bate, as tribulações estão ao nosso redor, a prova, o Covid-19 hoje é um dos nossos maiores inimigos, mas nós precisamos dessa fé para nos manter de pé e não sermos abalados por aquilo que tem assustado toda a terra. Creia na palavra de Deus, creia no poder de Deus, abra o teu coração para que Deus possa operar o milagre que você precisa, de que você precisa. Abre a porta do teu coração, em nome de Jesus Cristo.
Jesus não está disposto a realizar milagre aonde não há fé, onde rejeita a sua palavra, onde rejeita o seu ministério, onde rejeita os seus pregadores, os seus enviados. A porta do coração deve estar aberta para o grande milagre que Cristo pode fazer. Pois operar milagre onde a fé está ausente, na maioria dos casos, seria agravar a culpa dos homens e endurecer o coração deles contra Deus. Jesus não fez isso porque ia endurecer mais ainda o coração dessa cidade contra o próprio Deus. Jesus se recusa a fazer milagres, ao passo que eles mandam Jesus embora, inclusive os seus irmãos. Leva as pessoas a recusarem a mais clara evidência, a fechar os olhos ao mais límpido testemunho e ainda crer em enganadoras mentiras, porque esse é o papel de Satanás: é enganar, é roubar, é matar, é destruir, é roubar do homem a pureza e a palavra de Deus. Por isso Jesus inicia no capítulo 3, lá em cima, falando do semeador que saiu a semear. É hora de você abrir a porta do seu coração. É hora de você fazer uma reflexão interior, analisar o tempo, o momento, e tirar conclusões e crescimento para a sua vida espiritual. Nessa noite Deus tem uma palavra para você. Nessa noite Deus dirigiu essa palavra ao seu coração. É hora de você acordar, é hora de você parar de crer em mentiras e voltar-se para Deus. Volta para Deus, te reconcilia com Deus. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus, diz a palavra. A incredulidade não tem aprovação de Deus. Deus rejeita quem não crê. Deus rejeita quem não crê. Deus bate em retirada. Não precisa nem mandar embora, Ele vai por conta própria, porque não crê. Cristo é a verdadeira luz que ilumina os nossos corações, amém? Então somente creia. Não seja apenas um admirador de Jesus. Poderá ser que Ele não olhe para você. Não seja apenas um admirador de Jesus. Pode ser que Jesus bata em retirada em relação a você. Não seja apenas um admirador de Jesus. Pode ser que nessa noite Jesus veio mais uma vez para dar um último aviso. E eu espero que você não mande Jesus embora, como fizeram lá em Nazaré. Jesus procura homens e mulheres que estejam dispostos a crer para serem salvos, crer para serem libertos, crer para ser um anunciador das boas novas do Evangelho, porque a maior bênção do Evangelho não é enriquecer homens nessa terra, mas é enriquecer homens da glória de Deus, do Espírito de Deus, para levar para o céu de glória. Quantos creem, aplaudam ao Senhor nessa noite, a Ele um brado de glória, a honra para todo sempre ao Filho de Deus. Creia no Evangelho, creia no poder do Evangelho, creia para ser salvo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que o Senhor visite o teu coração nessa noite e que essa palavra incomode a tua vida, o teu ser, e que você seja um crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Irmão, nós estamos agora no momento final. Eu, como sempre, e continuarei fazendo esse convite muito especial. E esse convite, ele se estende também a você, querido, que está em casa, aí, no conforto do seu lar. Mas eu sei que a sua alma está num desconforto tremendo. Você não tem paz, você não consegue dormir,
Você não consegue fechar os olhos, a sua mente está perturbada, o seu coração está ferido, o medo, o pavor, o pânico tem tomado conta da sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém para Jesus nesse lugar, nessa noite? Levante a sua mão, quero orar por você. Deus falou com você nessa noite. Não admire Jesus dentro dessa visão desse povo, mas admire Jesus em fé, esteja nele, misturado com ele e ser achado nele no grande dia da volta, e ele voltará. Tem alguém para Jesus? Levante sua mão, vamos orar por você. Em casa você quer aceitar Jesus, faça o mesmo, eu vou orar por você. Deus vai te abençoar, Deus vai te visitar, mais ainda depois dessa oração. Querido, não há o que temer. Escapa, salva a tua alma. Jesus Cristo é o único caminho, não é mais um caminho, é o único caminho. Não rejeite o Filho de Deus. Tem alguém para Jesus? Eu quero orar por você, levante sua mão. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Levante a sua mão também, em nome do Senhor. Seja liberto, fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Saia dessas amarras de Satanás, reconcilia-te com o Senhor. Você está em casa, querido, você precisa se reconciliar com Jesus também. Volta para Jesus, ainda dá tempo, a porta ainda está aberta. Abra o teu coração. Amém.